Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2021. Bom, vamos começar mais um devocional, o devocional de hoje. Você é muito bem-vindo ao nosso tempo aqui de conversa, ao nosso tempo de devocional. E hoje o tema é bem instigante, né? O tema é provocativo. O tema é amados do Senhor. Mas o que eu quero dizer com esse amados do Senhor? Bom, eu tenho dito com alguma frequência que o Evangelho oferece resposta para as grandes questões do homem. E hoje eu quero falar sobre uma questão ou uma realidade que é uma realidade de todo ser humano. Todos nós, todo ser humano, ele tem que conviver com lutas e dores. Essas lutas e essas dores podem ser internas, podem ser emocionais, podem ser espirituais, enfim, podem ser internas ou podem ser externas, podem estar relacionadas a uma enfermidade, a uma dor no corpo, enfim, alguma dor e alguma luta que ele vai ter que conviver ou de forma interna ou de forma externa. Essas dores e lutas, elas têm origens das mais diversas. Então, essas dores e lutas, elas podem ser emocionais mesmo por um descontrole psicológico, um tratamento que demanda um tratamento psicológico, pode ser um descontrole que demanda um tratamento psicológico, pode ser uma dor causada por uma enfermidade que demanda um tratamento médico, mas, e aí é aonde eu quero abordar hoje, algumas destas dores, essas lutas e dores podem ser resultado da disciplina do Senhor nos seus amados. Ainda que nós, em alguma medida, ignoramos o fato de que essas dores podem vir do Senhor como forma de disciplinar os seus filhos, ainda que muitas vezes isso seja tratado até de forma pejorativa pelo povo de Deus, a gente tem uma tendência a evitar o máximo de usar essas expressões porque elas são ofensivas. Dores e lutas causadas pelo Senhor como disciplina, essa é uma realidade bíblica, esta é uma realidade que ela está contida em todo o texto bíblico. E não entender que algumas dores e lutas são varas de Deus é um grande inimigo, é um grande problema para o povo de Deus. Uma grande dificuldade para o povo de Deus é não entender que essas lutas e essas dores, elas vêm como vara, como disciplina do Senhor nas nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã durante o nosso devocional. Esse assunto ele não está aqui por acaso, está dentro de um contexto. Nós estamos fazendo uma maratona de leitura bíblica, estamos lendo porções inteiras das Escrituras, e não só lendo, mas também conversando e meditando sobre essas porções inteiras. E estamos na porção chamada Os Profetas. Estamos falando ou estamos estudando sobre os profetas. E especificadamente o profeta Jeremias. E hoje nós vamos falar dos capítulos 27 e 28 do profeta Jeremias. E junto com esses profetas nós estamos lendo também um salmo. E hoje o salmo é o salmo de 116. Mas dentro do profeta Jeremias, nós vamos ter então o contexto que levou esse assunto de hoje, a disciplina do Senhor. É importante começar destacando que a disciplina do Senhor é uma realidade bíblica. Por exemplo, lá em Hebreus 12, 6, o texto bíblico diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Portanto, e eu poderia citar outros textos, a disciplina é uma realidade não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Voltando para o profeta Jeremias, não existe outra forma de entender esse texto de hoje, 27 e 28. Aliás, não existe outra forma de entender todo o livro de Jeremias que não como Deus disciplinando o seu povo.
A profecia de Jeremias é uma profecia muito dura. A profecia de Jeremias é uma profecia muito direta. E Deus, em vários momentos dessa profecia, vai dizer, olha, as lutas e dores que vocês estão enfrentando, elas funcionam como uma forma de chamar a atenção de vocês entenderem que vocês precisam voltar para os meus caminhos, de vocês entenderem que vocês precisam de novo obedecer a minha lei. Por quê? Porque o povo tinha abandonado o Senhor, o povo estava desobedecendo de forma voluntária a lei de Deus e o povo estava entregue às suas próprias vaidades. E aí, basta uma leitura superficial dos profetas, em especial, já que estamos falando do profeta Jeremias, você vai perceber exatamente que Deus está chamando a atenção do seu povo, porque o seu povo o abandonou. Só que até o capítulo 26, talvez até o capítulo 24, o que nós vamos perceber é que o profeta Jeremias ele está ainda convocando o povo para o arrependimento. Ele está dizendo, olha, arrependam-se para que vocês não sejam levados para o cativeiro. Porém, a partir agora do 27, Jeremias vai mudar um pouco o seu tom. Ele vai dizer, olha, entregue-se à disciplina do Senhor. Olha só o que diz aqui o versículo 12 do capítulo 27. Jeremias 27, 12. Diz assim, entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo, coloque o pescoço sobre o jugo. O profeta dizendo, coloque seu pescoço sobre o jugo. Né? Lembra que Jesus falou, pegue o meu jugo que é suave, leve, né? Agora o profeta está falando, coloque o jugo sobre o seu pescoço. E ele continua dizendo, coloque o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sujeite-se a ele e ao seu povo e vocês viverão. Em outras palavras, aceite a disciplina do Senhor. A direção do profeta era, receba a disciplina do Senhor. Agora, diante desse quadro, é importante entendermos algumas verdades sobre a disciplina de Deus. Algumas verdades bíblicas sobre a disciplina de Deus. Primeira verdade bíblica sobre a disciplina de Deus. Ela é real e tem como objetivo corrigir em amor os seus filhos. Então, primeira coisa, a disciplina bíblica do Senhor aos seus filhos, ela é real, ela é existente, ela é empírica. Basta você conversar um pouco com alguns crentes mais maduros que eles vão testemunhar para você que Deus os disciplinou em algum momento. Então, você precisa entender que a disciplina de Deus ela é real e que algumas lutas e dores na sua vida podem ser disciplinas de Deus. Agora, qual é o objetivo dessa disciplina? Isso é importante. Porque senão você vai ficar achando também que qualquer dor, qualquer luta é disciplina de Deus. Não, ela é real, mas ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de corrigir em amor os filhos de Deus. Primeiro, é uma correção amorosa, ainda que dolorosa, e ela tem como objetivo trazer os filhos de Deus em amor. Então, ela existe, ela é bíblica. Deus disciplina os seus filhos. E ela tem como objetivo o nosso bem. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O Filho de Deus não peca em paz. O Filho de Deus não peca em paz. Essa é a disciplina de Deus. O Filho de Deus ele pode escolher desobedecer os mandamentos de Deus, pode escolher desobedecer os princípios de Deus. Contudo, ele vai ser o tempo inteiro incomodado, literalmente incomodado, né? Ou, se você quiser usar uma linguagem bíblica, ele vai ser o tempo todo convencido de que ele está em pecado. Não é o que Jesus disse sobre o trabalho do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo? Pois então, essa é uma forma de disciplina. O Filho de Deus, ele até peca, ele até quebra alguns princípios de Deus. Ele às vezes ouve, né? Um pastor, ou sei lá, uma pregação, enfim, um estudo, ou lendo a própria Bíblia, ele vai se deparar com um princípio da palavra de Deus, mas ele fala, eu acho que isso aqui não é bem assim não. E ele resolve quebrar, mas não tem problema. A única coisa é que se ele for filho de Deus de fato, se ele for eleito e chamado por Deus, se ele for convertido, se o Espírito Santo habita dentro dele, ele não vai ficar em paz. O Espírito Santo vai
trabalhar nele para corrigi-lo com relação a voltar aos caminhos do Senhor. E aqui vale uma notinha. Cuidado para não intrometer na disciplina do Senhor. O que é isso? É quando você tenta ajudar alguém que o Senhor está disciplinando. E ao tentar ajudar alguém que você está disciplinando, você também pode tomar ali rescaldos de varadas. Eu não sei, aqui é óbvio uma analogia, né? Mas eu não sei se aconteceu com você. Eu brincava muito com o meu irmão quando éramos mais novos, né? Quando éramos crianças. E o meu irmão, às vezes, ia apanhar da minha mãe. E a minha mãe não tinha muito limite, né? Era a varada e quem pegasse estava certo. Muitas vezes eu apanhava ou tomava ali uma varada, uma correiada, né? Mesmo inocente, mas só porque eu estava perto do meu irmão. E isso acontece às vezes. Deus às vezes está corrigindo alguém e você tenta se intrometer. Não faça isso, né? Às vezes a disciplina é o melhor que você pode oferecer para o seu irmão. Às vezes, a disciplina é o maior exercício de amor que você pode oferecer para o seu irmão. Você, óbvio, não vai abandoná-lo, mas você não vai se intrometer na disciplina que Deus está trazendo sobre ele. Segundo, então, se em primeiro lugar a disciplina ela é real e tem como objetivo corrigir em amor os filhos de Deus, em segundo lugar, nem sempre, aqui é importante, nem sempre a disciplina será por meio de dores. Nem sempre a disciplina será por meio de dores. Nem sempre a disciplina será por meio de enfermidades, de dores emocionais, etc. Lembra do caso de Pedro? Pedro foi disciplinado pelo Senhor Jesus. De que forma? O Senhor Jesus trabalhou o interior dele para um profundo arrependimento, que foi o que aconteceu quando ele negou o Cristo 3 vezes, né? Quando ele negou o Senhor, quando ele negou 3 vezes, mas eu ia falar sobre o galo. Mas enfim, quando Pedro negou Jesus, Jesus simplesmente trouxe sobre ele uma necessidade profunda de arrependimento. Ele não teve uma enfermidade, ele não passou por dores, nada. Simplesmente o Senhor o trouxe de volta. O Senhor o chamou de volta pelo arrependimento. Então, nem sempre a disciplina será por meio de dores. Às vezes você não vai experimentar uma enfermidade, mas vai experimentar um incômodo tão grande, uma necessidade tão grande de voltar, que você vai se arrepender. E, da mesma forma que nem sempre a disciplina será por meio de dores, nem toda dor é disciplina. Isso aqui é fundamental. Nós não podemos ser como os amigos de Jó. Toda dor é disciplina? Não, nem toda dor é disciplina. Às vezes a dor é patológica, uma doença, é uma enfermidade normal que todo ser humano acaba convivendo como resultado do pecado, e aí pecado de forma geral na humanidade. Então, nem toda disciplina será por meio de dores e nem toda dor é disciplina. Então ela pode ser o quê? Ela pode ser um incômodo do Espírito Santo. Isso é disciplina. Deus usa aquele aperto, como foi no caso de Pedro, aquele aperto no coração, aquela tristeza. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios. Ele vai falar sobre a tristeza que vem de Deus. Olha só que interessante, né? Além disso, a disciplina pode ser através da pregação do Evangelho. Então, ao ouvir alguma pregação, ao ouvir alguma verdade das Escrituras, Deus pode estar te disciplinando. E isso também é uma forma de disciplina, a pregação do Evangelho. Mas pode ser também enfermidades e moléstias. 1 Coríntios 11:30, Paulo vai falar sobre indivíduos que estavam experimentando enfermidades, doenças e alguns até morriam por causa da disciplina do Senhor. Lembre-se, eu quero destacar isso com todas as letras. Lembre-se, nem toda dor e enfermidade é disciplina, mas pode ser. Aí surge a pergunta, como eu identifico a disciplina então? E se nem toda dor é disciplina, como eu posso identificar a disciplina na minha vida? Pelo resultado. Desculpe. O resultado da disciplina, ele é único. E esse é o nosso terceiro ponto, a nossa terceira verdade sobre a disciplina. Primeira verdade, ela é real e tem como objetivo corrigir em amor os filhos de Deus. Nem sempre a disciplina será por meio de dores e nem toda dor é disciplina. E em terceiro lugar,
O resultado da disciplina é um novo tempo de intimidade com Cristo. O resultado da disciplina na vida do crente é que ele vai experimentar um novo tempo de intimidade com o Senhor. Quando ele entender que aquilo que ele está fazendo é errado, ele precisa abrir mão daquela desobediência, ele precisa abrir mão daquele erro, daquele pecado, daquela moléstia na vida dele. A partir desse momento, ele entra em um novo tipo de intimidade com Deus. Anota o que eu vou dizer. Disciplina do Senhor produz alegria. A disciplina do Senhor produz um novo tempo de intimidade com Deus. Às vezes, nós estamos, de forma voluntária, desobedecendo ao Senhor. Por quê? Porque nós queremos experimentar uma alegria passageira. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu tinha problema com vício em pornografia, e eu ouvi isso de um grande pastor que me ajudou bastante. Ele disse o seguinte: olha, quando você for livre da pornografia, você vai experimentar uma alegria que a pornografia não pode te dar. E o que é que a pornografia te oferece? Um momento ali pequeno de satisfação, mas depois um momento grande de acusação. Você fica acusado. Quando o pastor fala qualquer coisa no culto, você já fala: Deus está falando comigo, porque você está acusado. E é exatamente isso que acontece. Quando nós nos livramos daquilo que está causando a disciplina nas nossas vidas, nós somos invadidos por uma alegria. Então, às vezes, abrir mão de algo que o Senhor nos fala para abrir mão é muito difícil. Abrir mão de áreas na nossa vida que o mundo diz que era normal, mas que a palavra de Deus diz que não é, às vezes é muito difícil. Mas quando abrimos mão, nós começamos a experimentar uma alegria, um novo tempo de intimidade com o Senhor, que é impressionante, que é inacreditável, né? Que às vezes a gente fala: nossa, como eu perdi tempo longe desta alegria. Então, como eu sei que algo era uma disciplina de Deus na minha vida? Pelo resultado. A disciplina produz alegria. A disciplina produz um novo tempo de intimidade com o Senhor. E se o Senhor está nos disciplinando, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Mostra que Ele não nos entregou os nossos próprios prazeres. Romanos capítulo 1 vai dizer que o juízo de Deus, muitas vezes, é Deus nos entregar os nossos próprios prazeres. É Deus dizer o seguinte: você quer fazer? Ok, vai lá e faz. Isso é um problema, mas é um problema sério. Então, quando Deus está nos disciplinando, isso é um bom sinal. É um sinal de que Ele está nos chamando de volta para essa intimidade, para esse relacionamento com Ele. Então, qual é a moral da história? Deus usa a disciplina como um modo de amorosamente conduzir seus filhos em direção à sua vontade. Então, a disciplina é uma maneira de Deus conduzir as suas ovelhas de forma amorosa e carinhosa em direção à sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Lembra lá de Romanos, né? A gente usa esse texto tão mal, né? Tão... Vou dar uma travada aqui. Nós usamos esse texto, né, que eu vou dizer agora. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Normalmente a gente usa esse texto quando? Quando alguém enfrenta alguma luta, alguma dificuldade na vida, né? Aí a gente fala: não, fica tranquilo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não é esse o contexto que o apóstolo está dizendo. O apóstolo está dizendo o seguinte: a vontade de Deus, a vontade de Deus expressa objetivamente na palavra dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que ela vá, em alguns momentos, desafiar o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa razão, muitas vezes nós vamos dizer: não, isso não é possível, né? Ainda que, não, isso é radical demais. Mas essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a palavra dele. Então, Deus nos conduz através da sua disciplina em direção à sua palavra. Bom, para finalizar, eu quero deixar aqui uma aplicação, um desafio do Léo, aqui nesta manhã de terça-feira. Pare e pense por um instante. Estou descumprindo algum princípio bíblico de maneira voluntária? Então, qual é o desafio? Você parar um minuto, assim que nós terminarmos aqui o devocional, e você pensar: será que eu estou de forma voluntária deixando para trás algum princípio da palavra de Deus? Será que eu estou de forma voluntária ignorando ou descumprindo algum princípio da palavra de Deus?
Seja honesto com você mesmo. Olhe para você. É um exercício de olhar para dentro. Olhe para você, olhe para a sua vida agora. Fala, será que eu estou descumprindo? De forma voluntária eu já ouvi, mas eu ignorei, eu pensei, isso não é para mim, isso é para outra época, né? Não é para hoje. Se você está descumprindo algum princípio da palavra de Deus de forma voluntária, independente da disciplina, independente se você está passando por disciplina, independente se você quer se livrar de alguma dor, independente da disciplina, abandone essa prática. Deixe essa prática para trás. Não vale a pena. Ou, para usar uma linguagem bíblica, a linguagem de Paulo, dura coisa é recalcitrar, dura coisa é lutar contra os aguilhões do Senhor. E com isso, nós finalizamos então o nosso devocional de hoje, mas eu queria finalizar fazendo aqui a nossa oração final. E hoje, como nós não tivemos o devocional ontem, hoje nós vamos fazer aqui a oração que o Senhor nos ensinou. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso para encerrarmos então o nosso devocional de hoje. Vamos orar? Se você puder então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos de volta. Deus abençoe e fiquem com Deus.